Ei, cara, sabe o que eu tava pensando? Do quanto a internet de antigamente parecia ser muito mais engraçado, muito mais divertido e interessante do que a internet que a gente tem hoje. O que você acha a respeito disso? Internet no passado? Mas qual era a diferença? Cara, a internet no passado, ela era uma coisa mágica. Para vocês que estão me assistindo, provavelmente devem se lembrar, se você tiver mais de 30 anos, do quanto era difícil ter um computador e principalmente ter acesso à internet. Difícil a gente conseguir acessar se não fosse ali por volta da madrugada, meia-noite, só que a gente tinha que estudar. Então, o único momento que a gente tinha realmente para poder acessar a internet era nos fins de semana. E vocês que tiveram irmão com certeza sabem a briga que era para a gente poder acessar as coisas que a gente queria, enquanto o irmão mais velho queria estar lá no ICQ, no MSN, falando com os amigos. E eu lembro muito dessa época com muito carinho pelo fato de que foi onde descobri os primeiros jogos online, principalmente o Age of Empires, que foi um jogo que me tornou viciado em jogos de turno, RTS, né, que eles falam. E eu sinto muito falta dessa época onde parecia que existia o intuito de ter realmente uma interação com os outros. Por mais escasso que a tecnologia fosse, por mais difícil que fosse você ter uma conexão rápida, por mais que a gente não tivesse 1080p, ou 4K, ou 8K, essa tecnologia que a gente tem, parecia que a gente realmente estava ali próximo das pessoas. Você chegava em casa depois da escola e você conversava com seus amigos, sabe? Poxa, se perguntar, pô, vai entrar no ICQ hoje, vai entrar no MSN hoje, vai entrar no Orkut hoje. E hoje a gente se vê muito mais distante das pessoas, sendo que é a sociedade que mais criou tecnologias para poder se aproximar dos outros, seja as redes sociais, seja ali com esses aplicativos de relacionamento. E eu percebo que cada dia mais tudo isso tem afastado a gente do que realmente importa. Um dos motivos que me fizeram desistir de estar sempre no Instagram é o fato de que ele infelizmente virou uma rede social de vendas, uma vitrine, onde as pessoas só vendem mentoria, só vendem curso, tudo é alguma coisa para vender. Eu sinto muita saudade da época do Instagram antigo, quando tudo era ali mato, onde tudo era ali aqueles filtros básicos do Instagram, não tinha essas coisas tão muito trabalhadas que vendem hoje na internet. E eu lembro que eu participava de muitos campeonatos de fotografia, concurso de fotografia online ali, e te forçava justamente a sair na rua e tirar uma foto, sabe? Poxa, de coisas redondas ou de coisas quadradas, de coisas coloridas ou apenas animais, sabe? E a gente tinha uma diversão bem garantida quando a gente começava uma nova conta no Instagram naquela época. E eu sinto que esse tipo de coisa vem se perdendo cada vez mais, pois hoje tudo se tornou olhem para mim, sabe? Comprem o que eu tô te empurrando, sabe? É a moda dos influenciadores e é uma coisa que me fez cansar demais na internet. Eu sigo bastante gente, principalmente tatuadores, né? Vocês podem ver que eu gosto muito de tatuagem e uma das coisas que me deixam assim muito pé da vida é o fato de que hoje tudo é algoritmo e o algoritmo, mesmo ele sabendo aquilo que você gosta, ele te empurra coisas que você não gosta, porque dá a entender que o que tá bombando não é aquilo que você gosta, é aquela, pô, é a treta ali da blogueira, sabe, a briga que deu não sei onde, sabe, é fulano de tal que matou não sei quem. Então o algoritmo chegou um momento que ele não te entrega mais as coisas que você gosta, sabe? Você pensou que ali seria meio que seu refúgio, onde você só colocaria coisas que você gostaria de assistir, de ver, de acompanhar, mas não. Às vezes você entra ali na sua rede social e você dá de cara com um monte de coisa que você não tem interesse algum. O Threads, por exemplo, ele parece uma mistura de LinkedIn com Twitter e as pessoas procuram sempre briga, mas sem ter nenhum tipo de personalidade. Tipo, parece que as pessoas copiam os textos dos outros, postam igual só pra ver a bomba, só pra ter like, só pra ter engajamento. E é sempre a mesma treta repetida mil. E é sempre a mesma coisa repetida mil vezes. E, cara, é um rage bait puro. E sabe o que é pior? Isso é o que funciona na internet hoje. A gente vê que, por exemplo, cada dia mais, principalmente ali nos americanos,
Antes era aqueles vídeos, comi 5 hambúrgueres, veja o que aconteceu, sabe? Hoje é tipo, ganhei, não sei, um carro, não sei o que aconteceu. Todo esse tipo de coisa. E parece que fica tudo praticamente pasteurizado, com as mesmas cores, os mesmos tons. As pessoas não mudam mais. E é complicado, principalmente pelo fato de que a gente, como criador de conteúdo, se a gente não utiliza os mesmos títulos, os mesmos estilos de thumb, o YouTube ele não vai divulgar o seu conteúdo. Essa é a verdade. E a verdade número 2 é que tanto as pessoas que consomem quanto as pessoas que produzem não aguentam mais esse tipo de coisa. É como se eu gostasse de estar aqui e ao mesmo tempo não gostasse, sabe, de estar na internet. É uma coisa meio estranha de se dizer. E isso é uma das coisas que me deixou muito chateado em relação a redes sociais, fora o lance da comparação, que eu admito que é um grande problema meu. Você começa a passar muito tempo na rede social, você começa a achar a sua vida um fracasso, parece que tá todo mundo fazendo coisas interessantes e você não. Você está ali travado na sua vida estudando para um concurso, ou você está passando por um momento difícil e a rede social parece que ela só piora toda a situação que você tem na sua vida naquele momento, sendo que a sua vida é tão interessante quanto, só que a gente não vê os bastidores da vida do outro, a gente só tá vendo exatamente aquilo que a pessoa quer que você veja, você só tá vendo a vitrine da vida da pessoa. E sem contar que hoje as pessoas elas não interagem mais umas com as outras, os seus amigos parece que não te apoiam praticamente, poucas pessoas realmente te apoiam e parece que você recebe muito mais apoio de pessoas desconhecidas e é muito bacana, por exemplo, essa interação que a gente tem aqui, pelo fato de que pessoas que eu nunca vi na vida se identificam com o que eu tenho falado e têm conversado comigo, têm me motivado a continuar produzindo conteúdo, a trazer um pouco mais da minha opinião aqui. Eu tenho bons amigos que a pandemia me trouxe, inclusive um abraço aí principalmente para o Fernando, que é uma pessoa que eu falo praticamente todo santo dia. E é interessante que, ao mesmo tempo, tudo depende da forma como que você quer usar. O problema é também a forma do que o outro está usando. E se você estiver do lado de uma pessoa que não usa da forma como você usa essa rede social, dificilmente as coisas vão andar. Eu sinto muita saudade de baixar músicas no 4Shared, de usar o Last FM e sincronizar isso com o MSN e, poxa, você saber o que as pessoas estão vindo ali no status do MSN. Eu sinto saudade de tirar dúvidas de diversas coisas nos fóruns do Orkut, e é uma coisa que o Facebook, o Instagram, nada disso existe mais. Eu sinto saudade do Instagram ser apenas uma rede social de fotos, onde as pessoas compartilhavam coisas legais realmente no formato quadrado, e eu sinto que as redes sociais se perderam completamente, e mesmo que o Orkut venha voltar, como sempre tem essas notícias de que vai voltar, eu não acho que vai ser uma coisa muito benéfica, porque vai acabar se tornando mais uma plataforma onde o foco vai ser vender, vai ser ganhar dinheiro e não ter aquela interação gostosa que a gente tinha. Eu sinto saudade da época das lan houses, onde quando você não tinha um jogo, você jogava ali, alugava, né, um videogame por hora, ou então você ia na casa de um amigo para jogar. Você tinha muito mais coisas interessantes para fazer na internet, e hoje parece que tudo se resume a você ficar dando scroll eternamente sobre coisas que você não tem interesse. Você coloca não tem interesse, mas o algoritmo fica te recomendando coisas que você não tem interesse, não sei porquê, e fica muito complicado a gente conseguir se manter ativo nessas edições, pelo menos eu, porque você perde muito tempo com coisas que só te fazem procrastinar, só te fazem ficar para baixo. Então eu acredito que a internet do passado ela era muito mais tranquila em questão de conteúdo. Você via, poxa, acho que nem chega a ser um tanto de saudosismo, mas você via, sei lá, todas essas plataformas que hoje são extremamente grandes, famosas, tipo Jovem Nerd, sei lá, tudo ali no começo, sabe? Era uma parada muito pequena, até mesmo nesse negócio de anúncios, de propagandas. Hoje qualquer coisinha que você vai colocar, instalar, até mesmo por um streaming, você tem uma propaganda ali
enchendo seu saco. E cada dia que passa, principalmente na época da pandemia que isso começou, é que eu comecei a gostar de criar conteúdo para internet. Eu fui substituindo o tempo de tela por outros hobbies, seja academia, seja caminhar, seja passar o tempo offline, seja uma trilha e até mesmo ler um livro, que eu tô começando a ler a novelização aqui do Alien, né, do primeiro filme. Recomendo bastante. E é isso, sabe? Eu espero que as pessoas possam ser conscientizadas do quanto que a maioria das redes sociais, inclusive o YouTube, tem sido muito difícil a gente conseguir filtrar os conteúdos que a gente gosta. As coisas não têm sido tão legais e interessantes como antigamente. A gente vê muitos canais bacanas saindo fora, parando de criar conteúdo porque vai mexendo muito com a cabeça da pessoa. Toda vez que você entra ali, é um monte de informação nada a ver para você. Se você cria conteúdo, o YouTube te joga lá para baixo se você quer tirar um dia de descanso. E parecia também que a internet ela era um mundo muito mais original. Claro que chegou um momento que hoje já foi criado tanta coisa que é muito difícil a gente ter algo 100% original. Então, dá a entender que muito da internet é cópia, sabe? Cópia atrás de cópia, as pessoas copiam vídeos gringos, as pessoas estão sempre fazendo algo que já existe, só que com outras palavras, sabe? E eu sinto falta desse refúgio que a gente tinha, que era, uma história em quadrinho, um videogame, uma televisão. Tudo bem que as coisas elas só vão mudando, né? Sempre são formas de distrair a nossa cabeça. E dessa vez a distração veio com força com a internet. E é complicado a gente tentar lidar com isso, tentar ter o equilíbrio, porque parece que se você não tá online, se você não tem uma conta numa rede social, um LinkedIn, as pessoas já olham estranho para você como se você fosse um psicopata, como se tivesse algum tipo de problema. E na verdade não, eu acho que as pessoas têm cada vez mais postado menos nas redes sociais, justamente pelo fato de que começaram a abrir os olhos de que a vida passa, as pessoas vivem postando, esquecem de viver o momento. Tem até uma frase do Bruce Dickinson, né, que ele fala a respeito das pessoas ficarem mais no telefone e não curtirem o show do Iron Maiden. E a filosofia do Maiden agora é justamente desliguem os celulares, sabe? Vai curtir mais o show, tá? Tira uma foto, curte o show, canta as músicas, não tem que ficar mostrando tudo, sabe? Eu sei que é legal a gente registrar as coisas, eu gosto muito de tirar foto, tem coisas que eu compartilho na rede social, embora eu não seja tão ativo quanto antes. E é isso, mais um desabafo, mais umas teorias e reflexões do meu dia, do meu fim de semana. E eu quero saber o que vocês pensam a respeito da rede social, da internet de hoje, da internet de antigamente. Como que era na sua época quando você começou a acessar a internet? Se você sente saudade das coisas que tinham antigamente, coloca aí nos comentários. E não deixe de dar o like aqui no vídeo. Se aparecer o botão hypar aqui, hype o vídeo. Nesses dias aí que eu tirei um dia aí para ficar tranquilo do concurso, eu gosto de trazer esses assuntos aleatórios. Então, se você vier aqui por causa dos concursos, por favor, continue no canal. Acaba que eu falo um pouquinho de tudo, que é uma coisa que me faz bem falar, jogar os pensamentos para fora. E eu recomendo que você faça isso também. Pode escrever aí que eu vou ler todo mundo. Valeu, até o próximo vídeo.